Boa noite, saudações tricolores, tudo bem? Pois bem, pessoal, o Fluminense engrenou agora em vitórias, já são 3 vitórias consecutivas, né? O empate com o Criciúma, então totalizando um total de 10 pontos, né? Então fique ligado aqui comigo, já vai começar o vídeo sobre análise e o resumo da partida entre Bragantino e Fluminense, que ocorreu às 11 horas lá em Bragança Paulista, tá bom? Então fique ligado comigo aqui, ok? Minha gente, né, para quem assistiu o jogo, né, o Fluminense alavancou mais 3 pontos, né, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está demonstrando assim que é um time que está engrenando, né, as peças estão se encaixando, feito uma máquina, e cada peça vai se montando e vai fazendo com que o Fluminense tenha mais consistência, tanto na defesa, no meio campo e o ataque, tá certo? Agora imagina, pessoal, nós fizemos agora, né, 10 pontos. Rapaz, nós estava dentro do buraco mesmo, né? Lá embaixo. A gente conseguiu 10 pontos e a gente ainda continua no Z4. Como estava a situação difícil do Fluminense, mas já se acende uma luz, né, maior, né, no fim do túnel, e a gente vai conseguir, fé em Deus, a gente vai conseguir, né, sair dessa situação incômoda, né? Então vamos falar do jogo que ocorreu agora por volta de 11 horas da manhã, tá certo? Pois bem, pessoal, então na escalação que foi, né, apresentada para o jogo contra o Red Bull Bragantino, o Mano escalou Kevin Serna na esquerda, né, e não colocou Marquinhos de imediato, né. Um outro detalhe é que Marcelo e Germancano não viajaram. A gente não sabe por que foi que aconteceu, mas tudo bem. Já colocou de cara logo aí o garoto Cão Elias, que está em boa fase, fazendo gols, e a gente precisa de gols para alimentar, né, o nosso ataque e fazer com que o nosso desempenho fique cada vez melhor, tá certo? Então mostra-se que o Fluminense está um time mais competitivo, mais coeso, mais unido, vibrando, com garra, com raça e determinação. Então o jogo contra o Bragantino mostrou isso, a nossa defesa, né, que na verdade o Thiago Santos estava suspenso, né, entrou quem? Antônio Carlos. Então ele optou por Antônio Carlos, não colocou o Inácio, né, foi contratado recentemente, então ele colocou Antônio Carlos para compor o miolo da zaga com o Thiago Silva. Até que o Antônio Carlos não comprometeu muito não, tá certo? Então essa movimentação do jogo, né, começou um jogo lá, jogo cá, o Bragantino avançando sempre do lado esquerdo do Diogo Barbosa, uma hora pelo Diogo Barbosa, outra do Samuel Xavier, mas aí mostrou que nossa defesa está muito compacta. Nosso meio campo com Paulo Henrique Ganso, com Martinelli, com o André também se mostrou essa movimentação também de entrosamento. E nosso ataque com Serra na esquerda, e John Arias e Cão Elias no ataque. Então essa movimentação estava, né, bem ajeitadinha, buscando gol. O Kevin Serna já no final do jogo perdeu não é que perdeu um gol, chutou, mas o goleiro fez uma defesa, hein? O goleiro Bragantino tirou uma bola mesmo de bater as palmas pro goleiro Bragantino, que
um chute bem dado, mas ele foi buscar, né? Então 0-0 primeiro tempo, volta-se para o segundo tempo, né? Não teve substituição e o Fluminense continuava naquela movimentação, tanto na defesa, meio campo, no ataque, nas articulações, com triangulações, com chutes ao gol, tá certo? John Arias, Cão Elias, movimentando dentro da área, chutando, cruzando. É isso que a gente precisa. E 0-0 o jogo, o Bragantino volta também até um pouco melhor, e avançando as nossas linhas de defesa. Mas aí também tem o Fábio, né, que está em boa fase também, fazendo com que o Fluminense não pegue gol. E nossa defesa de um todo também bem postada, tá certo? E com essa movimentação, o que ocorreu? O Ganso pega uma bola na esquerda, faz um belo cruzamento assim, e aí o Cão Elias, né, chega de oportunismo e coloca na rede, 1-0. Aí o Bragantino começa a ter fazer substituições, né, e começa a pressionar principalmente pro lado do Diogo Barbosa. Iam 2 jogadores do Bragantino, teve oportunidades de empatar, chutou na trave, o Fábio defendeu, mas ele precisava colocar uma pessoa ali para ajudar o Diogo Barbosa, né? Ele fez algumas substituições, saiu o Paulo Henrique Ganso, né? Entrou o Lima, entrou o Nonato, tá certo? Entrou e Renato Augusto também entrou também, tá certo? E alguns jogadores saíram cansados, né? E também para poupar também. O André foi um que saiu, o Arias também saiu, Marquinhos também entrou. Só que Marquinhos sentiu a coxa, né? O anterior da coxa. Ele tem uma fisgada e nós ficamos, né, com 1 a menos. Ficou em campo porque não tinha mais, porque o Mano já tinha feito 5 substituições. Aí o que aconteceu? O Bragantino pressionou, só que a gente sustentou o placar de 1-0, né? Mostrou que a gente está encaminhado nessa posição que a gente pode suportar, né, a pressão, porque a defesa está ficando bem postada, tá certo? E as substituições, né, surtiram efeito, né? Nonato, Lima, tá bom? Então, é isso que a gente precisa do Fluminense, pessoal. Então, 1-0, mais uma vitória que alavancou pra gente subir um pouco na tabela, né? Mas o Vitória já ganhou ontem do Palmeiras, subiu um pouco. O Grêmio ganhou hoje, também saiu da zona do rebaixamento, tá certo? O Atlético Goianiense perdeu. Então o próximo jogo vai ser domingo contra o Bahia no Maracanã. Então a torcida do Fluminense tem que abraçar o time e ficar presente lá no Maracanã, botando mais de 50 mil pessoas, uns 60 mil, certo? Então o Fluminense precisa dos torcedores do Fluminense para dar apoio, né? Se tornar uma torcida contagiante para ter energia, né? E isso ir para os jogadores sentir essa energia da torcida do Flusão, tá certo? Então, para finalizar aqui o vídeo aqui, pessoal, o próximo jogo do Fluminense será às 19 horas, quinta-feira, pela Copa do Brasil, o primeiro jogo contra o Juventude, na Casa de Juventude, tá certo? E vamos ver o que vai acontecer. Então, agora, eu vou pedir um favor. Se você não está inscrito, dá um inscrito, dá um like, né? Faça o seu comentário, faça a sua avaliação do vídeo aí, tá certo? A gente precisa muito, certo? Crescer aqui o canal, tá certo? Professor Humberto, professor de Colo, né? Ou Francisco Humberto, como queira, tá bom?
e boa noite.